Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras e vamos para o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Hoje é o episódio de número 5, em que nós vamos falar acerca da maldade do homem, como se alastrou a maldade do homem sobre a face da terra e como Deus vem desenvolvendo a sua promessa, a promessa feita a Adão lá em Gênesis 3,15, promessa essa que nós vimos no episódio anterior. Mais uma vez, se você não assistiu, volte lá aos episódios anteriores, são vídeos curtos, vídeos pequenos ali de 10 minutos no máximo, de maneira que você consiga então entender todo esse contexto, tá certo? Vamos nessa? Pois bem, veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim, vou ler do capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, tá certo? Olha o que diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Veja o que diz o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Não vou entrar em detalhes dentro da exegese desse texto bíblico sobre Deus se arrependeu ou não, se Deus se arrepende, mas Deus é imutável, como é que ele se arrepende? Eu não vou entrar nesse assunto em específico, tá certo? A ideia desses nossos episódios é trazer a história da redenção de forma sintetizada, descomplicada, ao longo de toda a história, para que você entenda todo esse processo de redenção. Talvez em outro momento, em outros episódios, em outras séries, eu possa tratar especificamente de exegeses de textos bíblicos, de perícopes de textos bíblicos, tá certo? Mas o que nós temos aqui? Agora nós temos a maldade do homem se alastrando sobre a face da terra, ou seja, o homem ele é continuamente mal. Depois que o homem desobedece a Deus, nós vimos isso lá em episódios anteriores, o homem ele passa a desobedecer a Deus, ele não quer saber mais de Deus, ele quer saber apenas de si. E a maldade então se alastra no coração de homem, o coração é de onde provém toda a maldade, certo? Então veja que não há exceção. Todos os homens se tornaram maus. É por isso que Paulo fala que todos, e quando ele fala todos, ele está falando no sentido de não haver exceção. São todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Ora, se Adão era o nosso representante de toda a humanidade, se ele caiu, em Adão todos nós caímos, e todos que nascem a partir de agora, nascem como fruto do pecado original, do pecado de Adão. Se o nosso representante falhou, nós nele também falhamos. Tá certo? Então o homem é continuamente mal. Mas veja o que diz o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que isso significa? Veja que o homem desobedeceu a Deus em Adão, mas Deus faz a ele uma promessa. E na condição de nosso representante, essa promessa não foi apenas feita a Adão, foi feita também aos seus representados, aqueles os quais ele representava. E o que isso significa? Que a promessa de Deus também será estendida. Ora, por que Deus viu graça em Noé? Noé, porventura, era bom? Mas como Noé era bom, se Paulo vai dizer que todos, sem exceção, pecaram e afastados estão da glória de Deus? Deus viu aqui nos versículos anteriores que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. Ora, a maldade do homem, de todos os homens, da humanidade, sem exceção. Noé também é mau, inclusive. Mas Deus achou graça em Noé. Isso significa que Deus lembrou da promessa que ele fez lá em Gênesis 3,15, depois da queda do homem. Então Deus vai trabalhar agora a partir de Noé e sua família para dar continuidade ao desenvolvimento dessa promessa. Por ora, o que nós temos aqui é o embrião do desenvolvimento da promessa de redenção. Promessa essa que vai ser cumprida lá adiante. Isso nós vamos ver em episódios mais para frente, tá certo? Mas é interessante entender aqui que Deus ele vai destruir, vai trazer juízo sobre a humanidade, sobre a criação, mas ele viu graça em Noé. E ele viu graça em Noé porque ele lembrou da promessa que fez. E lembrar aqui nesse contexto não diz respeito, não implica em esquecimento, mas sim em cuidado. Vou fazer cumprir a promessa que eu fiz.
Lá em Jeremias 1,12, o texto vai falar, Deus vai falar por meio do profeta, de que ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Ora, a palavra de Deus foi uma promessa de redenção. Então, Deus está trabalhando agora na história para que essa promessa, então, ela seja cumprida. Veja, ora, se nós temos lá no início, quando Deus cria todas as coisas, estabelece um sistema criacional, e dentro desse sistema criacional nós temos ali as 3 frases que serviram de base para toda a criação, que é: e que se Deus assim se fez, e viu Deus que era bom, e nós temos os mandatos que Deus estabelece, espiritual, social e cultural, nesta ordem. Nós vemos aqui que essa história ela começa no jardim. E só para nós avançarmos um pouco, mas isso eu vou tratar de forma mais profunda em episódios mais adiante, nós vemos que a história termina aonde? Numa cidade. Ou seja, nesse intervalo entre o jardim que foi criado e a história concluindo numa cidade, há um desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento diz respeito ao relacionamento do homem com a cultura, né? Desenvolver, cultivar. Então nós vimos que o homem, ele desobedece a Deus, tá certo? E Deus faz a ele uma promessa de redenção, quando na verdade o homem deveria ser condenado ao inferno, assim como Satanás o foi, mas Deus faz uma promessa, e agora Deus vai estar trabalhando na história para que essa promessa seja cumprida. Então Deus traz juízo sobre a humanidade, mas ele viu graça em Noé. E esse ver graça em Noé diz respeito à lembrança que ele teve da promessa que fez, e mais uma vez a lembrança diz respeito a cuidado. Se Deus teve cuidado, lembrou da promessa que fez a Adão, então agora Deus, por meio de Noé, vai continuar a sua promessa, vai continuar desenvolvendo a sua promessa. Então aqui nós estamos falando de uma promessa de redenção ainda. Não estamos falando ainda da promessa concretizada em si, da promessa em carne, apenas do desenvolvimento dessa promessa. E nós vamos ver que vai ser a partir de Noé. Noé que nós vamos ter as origens das nações. Então nós vamos ver que Deus vai trabalhar a partir, então, de um dos descendentes de Noé. Lembrando que nós temos Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que é ancestral de Noé. Ora, se Caim mata Abel, Abel era a semente pelo qual Deus ia dar continuidade, mas Abel morreu, assassinado por Caim. Mas Deus lembrou da promessa mais uma vez e providenciou Sete, ancestral de Noé. Deus agora viu graça em Noé. E a partir de Noé, Deus vai dar continuidade nessa promessa que fez Adão ainda lá no Éden. Tá certo? Então, esse é o nosso episódio número 5, certo? Na sexta-feira, nós traremos o episódio número 6. Então, se você não assistiu aos outros vídeos, peço a gentileza que clique nos links aqui abaixo, eles estarão na sequência para que você possa, então, acompanhar. Se você gostou, deixa aí o joinha, curtindo esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, de maneira que esse vídeo possa se tornar interessante, mais interessante aí a outras pessoas, e de maneira que nós possamos também espalhar a mensagem da redenção, a mensagem bíblica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.